Olá, seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast, o nosso compromisso de toda segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui no canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, sempre ao vivo para um bate-papo com você. Curta esse vídeo. Esse é o momento que você nos ajuda. E se você é novo por aqui, é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você será notificado. E olha só, nós temos hoje, mais uma vez, dentro deste mês, que nos perguntar: quem é que se coloca diante de nós como uma advogada? E olha por nós como auxiliadora nas dores e sacrifícios. E quem é que se mantém como uma firme protetora dos fracos e amedrontados? E além de tudo, nos deu Jesus Cristo, sendo medianeira de todas as graças. Quem é o que nos responde é o catecismo. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob o título de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. É um mês mariano no Gotas de Fidelidade Podcast. E olha só, um santo também nos fala muito bem sobre essa questão de Maria. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele nos ensina que tudo nos é dado por ela, né? Seja o Filho, né, Cristo, os novos filhos que vêm por Cristo, as graças, a comunicação das virtudes, os dons e favores de Deus que nos são dispensados, senão por ela, a Virgem Maria Santíssima. A sua presença materna na intercessão é um forte sinal de que a nossa oração vai chegar aos ouvidos de Jesus de uma maneira muito eficaz e perfeita. E na Bíblia já temos aquela orientação diretamente dela. Fazei tudo o que ele vos disser. Está lá em João, no capítulo 2, versículo 5. Porque Nossa Senhora, ela nunca quis ocupar o lugar de Jesus. Porque o coração de mãe, ele se alegra quando o filho é exaltado. E essa é a nossa conversa de hoje. Você aproveita esse momento que estivermos aqui conversando, tira um print da tela do seu celular, ou então tira uma foto ali da sua Smart TV, você está assistindo o podcast por lá e poste nas redes sociais. Lá no nosso Instagram, você marca @fidelidade.dacruz e também compartilha com todos os seus amigos. Pega esse link aqui do YouTube e manda para todo mundo para participar junto conosco. E é assim que nós iniciamos esse mês. E vamos continuar até o finalzinho. Todos os episódios do mês de maio serão voltados para a igreja, os carismas e a intercessão de Nossa Senhora. É isso aí, meus irmãos. Vamos lá. Hoje nós temos uma nova dupla de apresentadores para estar aqui conosco e eu já quero chamar eles logo aqui. Mas antes, olha só, uma boa noite, José. Vamos junto. Maria Clara também, um grande abraço. Alan, muito bem. Patrícia, uma boa noite. Vamos lá, gente, vamos participando. E você, mais do que bem-vindo para aqui, ó, nos comentários, manter esse contato conosco. Faça suas perguntas, fale um pouco sobre o tema que nós estamos conversando, dê também a sua opinião. Faça conosco esse programa juntos, beleza? Vamos chamar então. Primeiro, as nossas mulheres, é óbvio. Então venha conosco, Natália Rocha. Muito boa noite. Opa, tá sem som. Tá sem som. Pronto, agora sim. Aê, Boa noite, Abílio. Boa noite, pessoal. Tudo bem, boa Abílio? noite. Tudo bom? Quanto tempo? Quanto tempo? Estou aqui de volta, graças a Deus. É isso aí. Tudo bem, graças a Deus. E para nos acompanhar aqui, vem Felipe Homero. Boa noite. Boa noite, Abílio. Boa noite, Natália. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Beleza. Eu vou ficando aqui nos bastidores. Fiquem à vontade aí. Vamos partir para cima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Então, Natália?
Que bom te ter aqui de novo com a gente. Pois é, depois de uma longa férias, estamos aí de volta. Férias de lua de mel. Estamos aí agora de Pois volta. é, falar nisso foi muito bom a viagem, viu? Já estou precisando de novo. É. Descansar um pouquinho, ver o mar. É bom, nossa senhora, tu é doido. Por mim, eu até moraria por ali, não achava ruim não. Ah, eu também, viu? Gosto demais de água. E como é que tá sendo esse início de semana? Ah, tá sendo muito bom. Tive um final de semana aí bem revigorante. Ontem eu participei de uma celebração da consagração de algumas mulheres ao celibato lá na catedral, com Dom Que José legal. Aparecido. Foi uma celebração muito, muito bonita. Nunca tinha participado. Uma vocação ali na igreja que eu não conhecia, né? Essa ordem Uhum. das mulheres celibatárias e achei muito belo. Então foi Aí, um final de ficou semana mexida? encantador. Ficou Estamos aí, né, mexida? no discernimento. Deus chama, a gente precisa responder, né? Responder. Exatamente. Pois é, Amém. falar nisso, falar sobre vocação, né? Nosso convidado de hoje tem uma vocação muito especial, né? E tem até um irmão infiltrado nosso de comunidade que foi quase um dos primeiros aqui a responder aqui, porque eu acho que ele estava se sentindo chamado para essa vocação aí, né, Pois Alan? é. Acho que ele tá aqui de olho aqui, meio infiltrado para disfarçar. Não duvido, viu? Não duvido mesmo, que ele falou que quando viu a tonsura queria chorar. Olha os sinais, hein? Eu tô lá no profundo, sei não, hein? Olha, tá até rindo aqui, ó. Olha aí, ó. Ele já se identificou, já denunciou quem é. E aí, então vamos chamar ele para a gente Vamos, começar esse bate-papo, porque eu estou bem ansioso, vai ser muito legal e muito proveitoso, vai ser fera. edificante. Então, vamos, cadê os tambores aí para receber o nosso convidado? Olha ele aí. Olá, boa noite, irmão Francisco. Ei, meu povo, paz e bem, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. Boa noite, irmão. Rapaz, a alegria é nossa, né? Te ver novamente. Eu acho que o Alan tá ali com o coração que chega a tá fervendo. O que vocês fazem com o Alain? Meu Deus do céu. Ô, meu filho. Ó, estou aqui na intercessão, no vocacional, viu? Olha, Alan tá ouvindo, né? Eita. Tudo bem, irmão Francisco? Tudo bem, graças a Deus. Muitas bênçãos, muitos trabalhos, né? Porque nós estamos aí nesse mundo aqui, ainda não é o paraíso. Então, nós estamos aqui no Vale de Lágrimas, gemendo e chorando e trabalhando. Isso mesmo. Descansar só em Cristo, né, irmão? Só no céu. Mas aí, como é que estão as coisas por aí, pelo Rio de Janeiro? Falou que tá frio aí. Rapaz, aqui, graças a Deus, a gente mora aos pés do Cristo Redentor, Ô, aqui rapaz. no Cosme Velha, no Rio de Janeiro. Então, é uma região da Floresta da Tijuca, e aqui sempre é mais ameno o calor, mas esses dias tem aparecido um friozinho, a gente está de meia no pé, e olha que eu ando descalço, mas aí, para a gente não arriscar gripe, meia no pé, blusa por baixo do hábito, aquele cobertorzinho a mais de noite aí na madrugada. Então, tá do jeito que eu gosto do frio. Maravilha, eu também me amarro, viu? Porque no frio a gente dorme bem, até no calor não dá, não. É, exatamente. Ainda mais cidade Mas, praiana, né, que faz calor, então um friozinho de vez em quando é bom. É bom, é bom. rapaz, quando eu fui aí, que foi na JMJ, saí daqui do Distrito Federal, mas tava um calor, e aí eu não gosto de andar desprevenido em relação a isso. Aí botei uma blusa de frio dentro da mala e um cachecol preto e amarelo. Pensa numa maravilha que era esse cachecol. Mas eu vou te falar, ainda bem que eu levei. Porque quando eu cheguei, fiz escala em São Paulo, quando eu cheguei lá em São Paulo já estava 5 graus. E aí não tinha como eu pegar blusa de frio porque estava na mala, né? E aí quando eu cheguei no Rio aí, rapaz, mas tava um frio também.
Aquela blusa de frio, mas aquele cachecol foram os melhores companheiros que eu tive aí no Rio naquele tempo. Surpreendeu mesmo na jornada a chuva, né? Aquela garoa o tempo todo e o frio. Foi surpreendente mesmo. Aí no finalzinho que eu fiquei um dia, quando terminou a jornada, eu ainda fiquei um dia aí, né? Meu voo só voltava depois. Aí eu consegui tomar um banhozinho de mar e tal, porque saiu o sol. Mas o dono de um quiosque lá que eu fui comer, ele falou, não, aqui tá frio ainda, o pessoal que é acostumado com 50 graus. Eu falei, Deus me defenderá aí, um calor desse. Nossa. Irmão, e antes da gente entrar, né, no nosso tema de hoje, que é a Virgem Maria, o senhor podia falar um pouco para a gente sobre o seu discernimento vocacional, né? O senhor chegou a conhecer outros carismas antes de se decidir pela toca. Como que foi esse discernimento? Olha, essa semana até eu postei lá no meu Instagram, inclusive quem está aí ao vivo, não me conhece pessoalmente, vai lá no meu Instagram, irmão Francisco da Cruz, e lá eu posto toda a minha missão, toda a minha vida ali, né? Essa semana eu postei o número 7 do Diário de Santa Faustina, onde ela conta como que aconteceu o chamado dela, né? E aí nós temos uma semelhança, se não na santidade, pelo menos nisso, né? Que aos 7 anos de idade, eu fui chamado, tive a graça do meu chamado com 7 anos de idade. Então, eu me sinto muito privilegiado por isso, porque Deus, quando quer, Ele quer do jeito que Ele quer, cada chamado, cada vocação é muito particular, é uma realidade muito íntima do coração dele, do coração de quem é chamado, mas eu me sinto muito privilegiado por ter sido chamado tão cedo e tão guardado, resguardado, para que eu pudesse dar o meu sim. Eu estudava numa escola e tive um acidente em casa, fiquei um tempo sem estudar. Quando eu voltei, a minha mãe me transferiu para uma escola que era bem próxima da matriz da minha cidade. Eu sou do interior do Amazonas e nessa escola nós íamos para a missa, se não me engano, uma vez por semana, uma vez por mês tinha missa com os alunos, né? E eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, assim como Santa Faustina, né? Ela conta no diário que ela também foi chamada, né, na tenra idade. Eu lembro que foi a primeira vez que eu li na missa, eu tinha 7 anos de idade, e a diretora, eu sempre li muito bem, escrevi muito bem, sempre gostei muito disso, e ela me escolheu para fazer a leitura. Eu lembro que era a leitura, me deu para ler uma leitura da carta de São Paulo a Filemon, e eu, muito criança, não conseguia falar a palavra Filemon, e ela ficava, diga, Filemon, e eu sempre, Filemon, e ela falava, não, Filemon, e eu sempre acentuava por último, Filemon, e ela falava, não, mas vamos que vai dar certo. Quando nós chegamos lá, na igreja, que eu vi um padre, né, é a primeira vez que, assim, na minha memória, eu lembro de ter visto um sacerdote, ele de batina, olhando para mim, né, ele era um alemão, Padre Agostinho Bischoff, alemão alto, e ele com a batina olhou para mim, a diretora me levou lá para o altar, porque eu ia fazer a leitura, e ele olhou e perguntou, você que vai fazer a leitura? E eu estava tão impressionado com o padre que eu não respondi, porque naquele momento eu olhei para ele e Deus imprimiu na minha alma esse desejo de ser consagrado. E aí ele insistiu, eu falei, sim, sou eu. Aí o padre me deu a leitura para ler, não era a leitura da carta de São Paulo a Filemon, era a carta da primeira, leitura da primeira carta de São João, né, que é o versículo 4, fala sobre o amor, e ficou marcado na minha alma, então, aquele desejo. Eu quero ser consagrado a Deus, eu quero ser só de Deus, né? E eu cresci, toda a minha infância foi em volta disso, dessa realidade, esse desejo, primeiro, de ser padre, porque na minha cabeça, para eu ser de Deus, eu precisaria ser padre, eu não conhecia a vida religiosa. Eu conhecia só o sacerdócio,
era o meio de eu me dar por inteiro a Deus, né? Com 12 anos, eu conheci a comunidade Shalom. Eles foram pregar retiro na minha cidade, lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, tem uma casa da comunidade Shalom, e eles foram pregar retiro. Então, a Shalom foi a primeira comunidade que eu conheci. E me encantei com a formação do Shalom, com a música do Shalom, mas não com a vida, essa vida de leigo, não é essa vida laical. Eu queria uma vida religiosa, eu queria uma realidade em que os sinais externos também fossem evidentes, o hábito, a tonsura, né? E uma realidade que sempre me chamou a atenção na igreja foi a vida de São Francisco, que a minha paróquia de Nossa Senhora das Dores e São Francisco, e eu sempre fui muito encantado pela vida dele, né? Sempre chegava na igreja, olhava a imagem de São Francisco, e as histórias dele, a vida dele, os testemunhos dele sempre me chamaram muita atenção, né? A festa de São Francisco é muito grande lá na minha cidade, então tudo aquilo no meu coração era muito especial. E eu fui juntando essas duas coisas. Eu queria ser um Francisco de Assis, mas eu achava que para isso eu tinha que ser padre, né? Então, com 13 anos, 13 para 14 anos, eu conheci a Toca de Assis. 2 jovens formandos, um postulante e um aspirante, foram de Campinas, onde é a nossa sede, a nossa casa-mãe, para a minha cidade, no interior do Amazonas, peregrinando. Eles foram pegando carona, foram andando, né, e chegaram lá, quase 2 meses eles gastaram de viagem para chegar, e chegaram lá, no meio da selva amazônica, onde Deus foi me buscar. E quando eu vi os frades, eu vi aqueles 2 frades, foi então que Deus, primeiro com 7 anos, Deus tinha colocado no meu coração o desejo pela vida consagrada. Depois, com 14 anos, quando eu encontrei esses 2 frades, Deus colocou no meu coração a certeza de onde seria essa vida consagrada. Então, quando eu os vi, eu não sabia o que era Toca de Assis, não sabia por que aqueles homens andavam vestidos de marrom, com o pé no chão, né, partilhando da vida deles de pobreza, de radicalidade. Eu não sabia o que era, nunca tinha visto. Mas eu tive certeza, é o meu lugar. É aí onde eu vou entregar a minha vida, né? E claro que os meus pais não deixaram, porque os meus pais achavam que aquilo era uma doidice de criança, de adolescente. E eu só fui entrar quando eu já ia fazer 18 anos. Eu terminei o ensino médio e o ministro da região aqui do Rio de Janeiro me fez uma ligação dizendo que eu tinha sido aprovado para entrar, né? Então eu vim para o Rio de Janeiro no final do ano de 2004, onde eu moro hoje, né? Mas já morei em vários outros lugares depois disso. Vim para o Rio de Janeiro no final de 2004 e comecei a minha experiência na Toca. E aqui estou até hoje. E um fato muito interessante que eu gosto muito de contar da minha vocação, sei que vocês devem ter mais curiosidades para isso, mas um fato que eu gosto muito de contar é que quando eu era postulante, estava me preparando para ir para o noviciado, que é a última etapa de formação, para você fazer os votos e ser um irmão, né? Aí que você vai receber o nome novo, aí que você vai receber a cruz peitoral, o hábito com os 2 tons de marrom, o símbolo com os nós na cintura, né? Vai cortar o cabelo em forma de coroa. Antes disso, você passa pelo noviciado. E no noviciado, minha mãe me escreveu uma carta. Nessa carta, minha mãe contava como é que foi a história do meu nascimento. Por que que o meu nome, nós mudamos o nome, mas eu fiquei com o meu nome de batismo, né, Francisco. Por que que ela me deu esse nome Francisco? Minha mãe escreveu uma carta chorando. Minha mãe, de início, não queria que eu viesse para Toca. Os meus pais não eram concordes, não gostavam disso, porque era muito longe, é muito radical. A vida não é aquilo que um pai geralmente sonha para o filho, né? E aí, minha mãe contou que quando eu nasci, eu tinha uma insuficiência respiratória, e minha mãe era muito nova, minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci. Ela
o médico falou para ela, olha, seu filho não vai sobreviver porque ele precisa dos aparelhos para respirar e não vai poder viver no hospital. Então, a gente vai tirar ele dos aparelhos e ele provavelmente vai morrer. Mas a senhora é nova, pode ter outros filhos, e minha mãe, imagina que uma mãe vai aceitar uma coisa dessa, né? Minha mãe não aceitou isso. E justamente na matriz da minha cidade, na igreja de Nossa Senhora das Dores e de São Francisco, ela foi rezar e fez uma promessa. Isso era já 10 dias que eu estava internado ali. Que se eu ficasse curado, ela me daria o nome de Francisco e me consagraria a Deus, me faria uma pessoa consagrada. Só que na hora de dar o filho, minha mãe, ela deu um passo atrás, ela não queria muito isso não, né? E minha mãe nunca me contou isso, E, claro, no plano de Deus, para que a minha vocação fosse realmente livre, fosse uma escolha minha, né? Não uma coisa coagida pela vontade da minha mãe, pela promessa que ela fez, não. Deus me chamou livremente, eu respondi sem saber disso. Mas eu me emocionei demais lendo aquela carta da minha mãe, né? Vendo que Deus, desde o seio dela e desde o meu nascimento, me tinha predestinado para a vida consagrada, para essa vida que eu sou apaixonado pela vida consagrada. Eu amo ser todo de Deus, ser virgem, ser pobre, ser obediente, ser franciscano. Eu amo essa radicalidade do evangelho, essa vida itinerante, missionária, a graça de poder viver só para Deus, para adoração, para o serviço de Deus nos pobres, nas missões onde Ele me leva. Eu amo isso, eu sou apaixonado por isso. Isso é a minha vida, eu não consigo me entender em outro lugar, em outra realidade, eu não consigo. Mas ela não me contou isso, né? Então, eu fiquei muito contente, muito emocionado quando eu li a carta, por causa dessa revelação que a minha mãe fez da minha história, de eu já ter sido aí predestinado por Deus. Caracas, que história falar nisso, viu? Diga-se de passagem. Já tem gente aí comentando, ó, de piscina para o mundo, piscina para minha cidade. A Tainá até comentou aqui, né? Deus foi me buscar, e essa foi uma parte assim que marcou muito, né? Porque tu não conhecia a toca, não conhecia o carisma, né? Sabia quem era São Francisco de Assis, chegou a se identificar ali, né? Quando viu o sacerdote e tal. Então, assim, Deus já te separou de muito cedo. Então, isso quer dizer que não teve, assim, um contato mais forte com o mundo, com aquela coisa da juventude, né? Aquele período que você dá uma desviada e tal. Isso não chegou a acontecer contigo, né? Depois que eu tive essa experiência com os irmãos da toca, eu já tive no meu coração essa certeza que eu seria da toca, né? Então, até na minha escola, com os meus amigos, meu grupo de oração, né, os trabalhos que eu realizava na minha paróquia, como um jovem engajado ali, era com essa finalidade, gente, eu vou para a toca. Então, eu nunca sonhei em fazer faculdade, em casar, em ir para uma outra congregação, para uma outra comunidade. Por causa das orientações que eu recebia das outras pessoas, dos meus pais, dos meus diretores espirituais, eu fiz a experiência do namoro, namorei, né, com uma menina que hoje é do Shalom. Nós namoramos até o último dia, né, de eu entrar. Quando eu contei para ela que eu ia ser da toca, ela fez um pedido para mim: olha, eu te apoio na tua vocação, porém, a gente tem que fazer um acordo aqui. Aí, eu falei para ela: não, que acordo, né? Não, a gente termina no último dia que você for embora, então. E aí eu concordei com ela, não, para mim estava ótimo, né? Eu ia ficar com meu cobertorzinho de orelha ali até o último momento. Mas uma coisa que eu nunca fiz foi me iludir, nem iludir ela. Eu sempre fui apaixonado muito pela vida matrimonial, pela beleza do matrimônio, sobretudo por causa de Nossa Senhora e São José. Então, quando eu vejo os dois, esse modelo de família perfeita, santa, né, ali dentro daquela simplicidade deles, né, e da missão deles como pais de Jesus, eu sempre fui muito atraído por isso.
Mas eu namorava e ficava pouco tempo com uma menina, e aquilo sempre, para mim, realmente minha vocação não é matrimônio, não tenho paciência para isso. Se Jesus não casou, o diabo não casou, é porque esse negócio de casamento é loucura, né? São Paulo já disse, minha gente, não fuja disso, né? Felipe resolveu casar, eu avisei quando fui aí, mas sempre tinha isso, né? E tinha aquelas coisas, às vezes as pessoas brincavam, né? Meu avô falava, meu filho, casamento é igual a salve rainha. No começo é vida, doçura, esperança, nossa salve. Depois é os degredados filho de Eva, gemendo e chorando. Então, eu ficava esperto. Mas eu gostava, é muito bom namorar, gente. Quem tem essa oportunidade aí sabe que o negócio é bom. Mas eu sempre tive muito no coração o desejo de ser todo de Deus. Então, eu não podia enganar ela. E nós fizemos esse propósito, então. E outra coisa que eu sempre quis muito era, de fato, entrar para a vida religiosa virgem, casto, para que eu pudesse perceber que o meu corpo é todo de Deus, assim como minha alma. Também o meu corpo fosse todo de Nosso Senhor. Sempre foi um desejo muito grande meu. Então, sempre fui muito cuidadoso nesse sentido, para não dar nenhum deslize, mesmo aquela coisa da curiosidade, né? Como será? Vamos experimentar aqui com todas as precauções da ciência. Não, nunca tive isso, nunca tive essa vontade, mesmo com todo o desejo, com toda a realidade da concupiscência em nós, Deus sempre me preservou. E uma coisa muito bonita do meu namoro é que sempre quando eu tinha no meu coração um momento de fraqueza maior, e de repente eu pensava nisso, né? Poxa, por que não? Ela não queria e estava muito firme, estava decidida, olha, sua vocação. E vice-versa. Então, eu tive muita graça de Deus nesse sentido, né? De ser guardado, de ser protegido. A curiosidade de conhecer outras comunidades, por exemplo, já que eu queria ser franciscano, por que ser a Toca de Assis? Então, eu fui procurar os frades menores na nossa capital, fui procurar conhecer a vida de outras congregações religiosas, os dominicanos, os agostinianos, outras comunidades que para mim eram mais conhecidas naquela época, né, como a comunidade Canção Nova, que era um dos meios pelos quais eu conhecia a Toca, por causa da TV Canção Nova. Então eu assistia um programa que nós tínhamos, chamado Toca para a Igreja, que passava todo dia, contando ali como que eram as casas da Toca, né, e eu assistia. Ou o nosso fundador, Padre Roberto Lettieri, quando ele ia para a Canção Nova pregar. E aí eu ficava ouvindo, era a forma de eu me alimentar da espiritualidade da Toca, né? Mas, quando eu conheci uma comunidade, e o próprio seminário diocesano, né, quando eu conhecia e ia, era muito instantâneo isso, aqui não é o seu lugar. Né? Eu já disse para você onde é que eu te quero. Então, sempre no meu coração tinha muito isso. Eu pisava dentro de uma comunidade, dessas que eu falei, ou dentro do namoro, ou, por exemplo, quando eu me projetava, né? Por que eu não vou estudar? Eu sempre me dei muito bem com ciências exatas, sempre fui muito comunicativo também, né? Eu sempre fui um aluno muito dedicado, minhas notas eram muito boas, os meus professores me elogiavam muito, e eu pensava, por que não? Por que eu não posso investir numa carreira, num sonho? Quando eu pensava nisso, sempre eu era muito exaltado pela minha própria consciência. Não foi uma experiência passageira, foi uma impressão realmente na minha alma. Você vai ser consagrado na Toca de Assis. Então, as minhas experiências, elas sempre foram muito providentes, né? Porque quando você entra para a vida religiosa, e eu, nos meus primeiros dias, o meu diário espiritual, eu escrevia muito isso. Eu sentia muita falta da minha namorada, sentia muita falta da minha casa, dos meus pais, daquela liberdade de ir para onde eu queria, me vestir do jeito que eu queria, né, fazer o que eu queria. Eu sentia muita falta disso, mas eu não podia ser enganado pela minha vontade, porque a minha consciência sempre me exortava, né? E isso, para mim, sempre foi muito importante. A gente percebe, né, irmão, assim, esse chamado de Deus dentro de nós, que não se cala, embora os acontecimentos, os sentimentos, às vezes a força da emoção
que tenta nos puxar para um outro caminho, né? Que tenta ali nos abrir outras possibilidades. Mas quando Deus chama, de fato, a gente não consegue deixar de responder, né? Exatamente. E o testemunho do senhor, né, assim, trouxe desde antes do senhor nascer, já havia essa presença da Virgem Maria, né, ali a promessa da sua mãe, ali diante da dificuldade na gravidez. E o senhor tem uma devoção especial à Nossa Senhora? Foi cultivado isso ao longo da sua vida? Bom, como eu disse, a minha paróquia é a Paróquia Nossa Senhora das Dores, né? E ali o povo da minha cidade tem uma devoção de fato muito grande. Agora, uma coisa muito providente de Deus, né, na minha vida, é que a minha mãe, ela sempre foi muito devota de Nossa Senhora. Embora ela não tenha tido essa prática de me colocar para a vida consagrada, porque eu sou o primeiro filho, minha mãe sempre teve um carinho muito grande por mim e sempre me quis perto. Então ela não me preparou para isso, mas a minha mãe sempre permitiu, sempre deixou. Minha mãe sempre foi muito católica e eu sempre via minha mãe dormir com o terço na mão. Ela rezava o terço e dormia. E nessa realidade, quando eu só fui perceber em que momento foi o meu chamado, quando eu entrei, que aí na formação a gente é levado para a experiência de revisar a história de vida e encontrar o momento em que sua vocação aconteceu, aquele chamado aconteceu, né? Então, quando eu fui calcular isso, eu fui calcular realmente de forma histórica. Que dia foi? E aí eu lembrei da leitura que eu fiz na missa nesse dia, e como o calendário litúrgico é bem definido, eu fui atrás. Né, quantos anos eu tinha, onde é que eu estudava, né, quando foi que naquele ano saiu aquela leitura. Eu fui atrás. E aí, gente, tem uma coisa linda, 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 linda. Que a Toca, ela nasceu no dia 13 de maio de 1994. No dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, de 1994, nasceu a Toca de Assis. No dia 13 de maio de 1994, mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano, foi esse dia que aconteceu essa missa. Então, isso para mim foi muito tocante, isso para mim foi muito especial, saber disso, porque existia não só uma ligação com a minha vocação, mas existia uma ligação com a Toca e com Nossa Senhora, né? Que é patrona da Toca. A Toca comemora o aniversário no dia de Nossa Senhora de Fátima e é consagrada a Nossa Senhora de Fátima. Então, isso para mim foi muito especial. Tanto que, sem eu perceber, né, nunca foi uma coisa muito consciente. Mas quando eu fiz a primeira comunhão e logo em seguida eu fui ser membro da Legião de Maria Mirim, que eu era apaixonado por isso, por rezar o texto, por ser próximo de Nossa Senhora, e aí na minha paróquia tinha um movimento de crianças e adolescentes que eram da Legião de Maria. Lá é um movimento muito grande, né, especialmente para adultos, mas eu fui da Legião de Maria até os 14, 15 anos, e com 15 anos eu já coordenava um movimento dos Legionários de Maria. Eu tinha lá um presídio, né, que a gente chama, um grupo consagrado a Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça, aliás. E até hoje eu sou membro auxiliar. E então, Nossa Senhora, eu cresci ali, aos pés dela, na paróquia Nossa Senhora das Dores. Mas a minha vocação nasceu nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, no mesmo dia que nasceu a Toca. E Nossa Senhora foi quem começou a preparar o terreno da minha vocação através desse movimento que eu fazia, né? Como legionário de Nossa Senhora. É bonito, assim, contemplar, né, essa beleza e esse cuidado de Deus com tantos sinais, né, assim, aquilo que o Senhor partilha com a gente, quantos sinais de Deus ao longo dessa história, para, não sei se confirmar, né, já que o Senhor sempre teve essa certeza, mas para ser uma luz, né, para ser uma luz para a gente que ouve, para crer mais, para aumentar a nossa fé na providência de Deus, né? Na bondade dele de nos dar tantos sinais do chamado dele. Então, a vocação franciscana, ela tem essa presença muito forte da Virgem Maria, né? Sim. Dentro da vocação de vocês.
Tem sim. Inclusive, a gente pode notar que na própria história da igreja, né, de uns escoltos, que era um franciscano, ele teve a coragem de, ao seu tempo, né, o tempo em que era muito marcado pela filosofia e teologia tomista, ele defender a Imaculada Conceição de Maria, em que isso não era uma coisa no momento aceitável, né? Mas ele defendeu, e foi através do franciscanismo que Nossa Senhora, a sua Imaculada Conceição ficou evidente, a sua teologia foi criada e mais à frente foi aprovada, né, a Imaculada Conceição. E aí a gente vale lembrar que São Francisco, ele sempre teve um amor pela mãe dele, que ensinou um amor a Nossa Senhora muito grande. Então, para ele, isso era o afeto materno, era uma coisa muito importante, o afeto humano mesmo materno. São Francisco, por exemplo, quando os frades saíam, ele sempre pedia que saíssem de 2 em 2. E um ia ser o filho e o outro ia ser a mãe. No outro dia, isso ia mudar. Então, ele não mandava ser pai, porque para ele, o afeto materno, a realidade de mãe era muito mais amorosa, cuidadosa, divina, e ele gostava muito disso, né? Então, Nossa Senhora encontrou com ele ali em Santa Maria dos Anjos, onde ele começou, né, a ordem, e ficou sempre presente na vida de Francisco, na presença de Nossa Senhora, a presença materna de Nossa Senhora, nas suas visões místicas, nos seus sonhos, nos seus escritos, né? Ele criava ofícios, orações para Nossa Senhora, né? E, assim, tinha um amor de predileção muito grande por Nossa Senhora, como todos os cristãos, mas era uma realidade não só devocional, mas era uma realidade realmente afetiva. Ele tinha uma necessidade afetiva da presença materna de Nossa Senhora na vida dele, foi quem ajudou muito ele a ser tão radical na vida dele, né? Sim, sim. Irmão Filemon. Ops. Irmão Francisco, acho que eu, desde muito novo, né, porque eu conheci esse lado de Nossa Senhora pela minha mãe, mas eu acredito que mais pela minha avó. E rezando a Salve Rainha, ouvia minha avó falar muito, e depois, com o passar do tempo, ouvia muitas pessoas falarem de Nossa Senhora como advogada. E até então eu não entendia, né? Porque só conhecia a advogada realmente pelo ofício, né? Pela profissão de advogar ali, às vezes até muito mal vista pelas coisas que defendem. E no final das contas eu percebi que realmente é isso, que é defender criminosos, né? Porque os crimes, no caso, pelos nossos pecados, cometemos fomos nós. Mas o que, assim, de fato significa, né, o termo advogada nossa, né? Nossa Senhora como advogada. Uhum. Eu acho que é muito importante, a gente poderia dividir essa resposta aqui em 3 partes. Primeira, uma realidade bíblica, né? Porque o proto-evangelho, que é a passagem de Gênesis 3, a gente já vê que já existia no coração de Deus esse desejo de que Nossa Senhora fosse defensora, fosse advogada de todos os homens, dos filhos de Adão, ou seja, dos pecadores, né? No versículo 15 de Gênesis 3, vem o proto-evangelho. Acontece aí o primeiro anúncio da salvação. Eu vou pôr hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a dela, e ela te esmagará a cabeça. Então, aí já existe um pré-anúncio que vai se estender ao longo do mistério da salvação, pela Sagrada Escritura, até o Apocalipse, onde nós vemos Nossa Senhora defendendo, ela como mulher, defendendo a raça, a herança de Deus, do povo de Deus, contra o dragão, né? E gloriosa, Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente de fato, né? E o dragão é expulso, não tem lugar para ele no céu, porque lá Nossa Senhora, de fato, fez essa defesa. Então, a gente vê que, durante todo esse processo, Nossa Senhora aparece, né? Como advogada, ou seja, como aquela que defende a causa dos pecadores, daqueles que devem mesmo, né? Daqueles que precisam de defesa.
de Deus. Segundo, um ponto histórico. Primeiro bíblico, depois um ponto histórico. A Salve Rainha, quando nós rezamos a Salve Rainha todos os dias, durante o Santo Rosário, ou quem reza as completas todo dia e opta pela Salve Rainha, né, a não ser que estejamos como agora no tempo pascal, em que a gente reza a Rainha do Céu. Quando você reza Salve Rainha, você fala isso, né, advogada nossa, advocata nostra. O monge que criou a oração da Salve Rainha vivia num contexto muito complicado da vida dele, né? A Salve Rainha foi criada por um monge que era beneditino, mas foi criado dentro do mosteiro beneditino, sofria de muitas doenças, vivia, naquela época, ele é do século X, do século XI, ali o ano 1050, 1070, e ele tinha, além das doenças físicas, estava dentro de um contexto histórico muito doloroso, de pestes, de miséria, né, de guerras. Então, assim, realmente ele percebia a necessidade de que Nossa Senhora defendesse a igreja, o povo de Deus, naquele momento tão complicado. Não só a nível pessoal, por tudo que ele sofria, mas a nível eclesial, a nível da igreja e a nível do próprio mundo, da sociedade da época, né? Era um tempo em que os bárbaros estavam invadindo o Ocidente, então era toda uma realidade muito complicada. E ele reza essa oração da Salve Rainha e coloca Nossa Senhora nessa posição de defensora, de advogada, né? E isso vai acontecer ao longo de toda a história da igreja. A gente pode citar aqui vários momentos em que Nossa Senhora aparece assim, como na Guerra de Lepanto, onde ela aparece com o rosário e defende a cristandade, e nós podemos citar várias ocasiões em que Nossa Senhora aparece como essa defensora, essa advogada nossa, né? O próprio tema que foi inspirado, né, para esse podcast hoje, cita a Lumen Gentium, porque aí a gente entra no terceiro contexto, o contexto bíblico, o contexto histórico, e esse contexto eclesial, o contexto da igreja, em que a igreja, ela é aquela realidade ela é o corpo místico de Deus, ou seja, Nossa Senhora, ela está inserida nisso, ela está ali dentro, ela é um membro do corpo místico de Deus, mas ao mesmo tempo ela é um modelo para a igreja, de como ser igreja, né? Aquela mulher do Apocalipse representa ao mesmo tempo a Virgem Maria, que é modelo da igreja, e representa a própria igreja. Então, Nossa Senhora, ela está inserida no corpo místico de Cristo, mas ela tem uma realidade muito privilegiada, né? E a Lumen Gentium, que foi a constituição do Concílio Vaticano II, que vai falar sobre a igreja, aponta isso e cita essa passagem que o catecismo depois vai citar, e vocês colocaram como tema do podcast hoje, né? A Lumen Gentium número 62 fala que Nossa Senhora não é só advogada, mas ela é também medianeira. A Santíssima Virgem é invocada na igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, amparo e medianeira. Advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. E isso na ladainha de Nossa Senhora, estão contidos esses títulos, que são bem sugestivos, né? Mas a igreja sabe, nesse contexto eclesiástico, ela sabe que Nossa Senhora não é uma defensora, uma advogada somente no sentido jurídico dos nossos problemas humanos, mas também não é só da nossa realidade espiritual. Nossa Senhora, de fato, é nossa advogada em todos os sentidos. Como mãe, ela é aquela que protege, né? Se você está numa situação de conflito, a tua mãe vai te proteger, tua mãe vai ser essa advogada. Eu sempre brinco que minha mãe, ela não era só advogada, minha mãe era juíza, foi a primeira juíza da vara de infância da minha cidade. Ela tinha uma varinha de goiaba, e com aquela vara, ela julgava, condenava, e ela ainda dava pena, né? Ela aplicava a pena. Então, minha mãe, Ou seja, o Alexandre de Moraes aprendeu com a tua mãe, né? Minha mãe, ela aprendeu essa coisa do ser juiz, né? Mas tudo isso que ela fazia, né? E às vezes quando eu conto essas histórias, ela fica brava comigo, né? Porque você só lembra que eu te castigava.
Não, minha mãe, ela estava me cuidando, me protegendo dos meus próprios erros, daquilo que eu fazia de errado, para me dar para Deus mesmo, né? Então, a mãe cuida, a mãe protege, Nossa Senhora é assim. Em todas as realidades da nossa vida humana. Naquele contexto do Gênesis, quando o homem cai no pecado, Nossa Senhora já é anunciada como aquela que vai esmagar, que vai defender o mal. Ao mesmo tempo, na realidade histórica da igreja, isso vai acontecendo ao longo dos tempos, a igreja vai invocar Nossa Senhora como advogada, porque acontece essa proteção dela mesmo, né? E, no nosso contexto pessoal hoje, como igreja, como corpo místico de Cristo, nós temos plena convicção de que Nossa Senhora, como mãe, ela vai nos defender. Então, nesse contexto, Nossa Senhora é advogada. Ah, perfeito, muito bom mesmo. E assim, você contou pra gente sobre a sua experiência já de nascimento com Nossa Senhora, né? Uhum. Mas ao longo, assim, da vida, no decorrer da tua caminhada, houve alguma experiência particular sua com ela? Então, é aí que acontece esse mistério de Nossa Senhora como medianeira de todas as graças. Porque toda a minha vida eu senti muita presença de Nossa Senhora, muito, muito mesmo, né? E então ali na minha vocação, como eu contei no começo, mas em vários fatos da minha vida, onde eu percebia que eu estava sendo livrado de várias situações, mas eu sentia essa presença materna de Nossa Senhora, por toda a devoção que eu tinha a ela, todo esse amor filial, todo esse afeto que eu tinha de Nossa Senhora. E aí, São Pedro Julião, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele fala que nenhum dom é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais. Então, é aí que, assim, não existe uma pessoa consagrada, não existe um homem e uma mulher batizado que ele não olhe para a própria vida e enxergue a vida dele cheia de Maria Santíssima. Não tem condições. Sabe, você vê a graça de você ter sido chamado para uma vocação dessa, você vê a graça de você ter... A minha primeira experiência com Jesus, na minha primeira comunhão, já foi uma experiência muito consciente de que eu não estava recebendo um sacramento, uma coisa, um pão, uma realidade só sensível, mas que realmente era uma realidade total, era sacramental, era espiritual, era física com Jesus. Eu, uma criança com 9, 10 anos. E isso eu sempre tive plena convicção que era a medianeira de toda graça, porque como Jesus não veio no mundo de uma pedra, ou do céu ele desce direto para o mundo, não, ele passa por ela. E como ele é o mediador, né, o único mediador, o mediador passa por ela, é lógico que ela vai ser medianeira de toda graça, porque toda graça está em Jesus. Ela vai mediar. Então, nessas circunstâncias, e depois essa proteção da minha vida, por causa da minha vocação, de ter entrado para uma fraternidade, onde Nossa Senhora é tão presente, pôde me dar sempre essa certeza de que nenhuma situação da minha vida, Nossa Senhora me deixou de lado, né? É que eu posso citar situações, né? Exemplos disso, assim, bem impactantes, mas não é nisso que eu me fio, tá? Para mim, as pequenas coisas, o meu respirar passa por Nossa Senhora. Acordar de manhã e dizer assim, eu vou fazer a vontade de Deus hoje, passa por Nossa Senhora, né? Ser livre de situações em que me colocaria numa situação complicada, passa por Nossa Senhora. Ser forte diante dos conflitos, passa por Nossa Senhora, porque ela é medianeira de toda graça. Não tem condições de você amar Jesus se não for por Nossa Senhora, de você ser fiel se não for por ela, de você ser livrado dos males se não for por ela, porque ela é medianeira de toda graça. São Luís está dizendo, nenhum dom, nada é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais, né? O próprio Filho de Deus passou por essa realidade, que é o maior dom de Deus. Aqui eu quero contar para vocês um testemunho que eu vivi com um irmão, que foi a primeira vez que na toca, né, dentro da fraternidade, eu senti a força de Nossa Senhora, o poder de Maria Santíssima. Quando eu era aspirante,
eu morei com um irmão que ele era muito devoto de Nossa Senhora, muito devoto. E eu estava numa pastoral de rua com ele, à noite, no Rio de Janeiro. Nós estávamos passando por aqui no Rio, tinha muito... O pessoal fazia churrasquinho, assim, na rua para vender, né? Então, você passava ali e comprava um espetinho. E a gente estava passando por uma pessoa que estava com esse negócio. Na hora que nós passamos, nós quase não chamamos atenção, né? Vocês sabem que essa roupinha, nesse calor do Rio de Janeiro, essa roupa fresca, né, esse cabelo da moda, não chama atenção. A gente quase não chama atenção. Então, passando, por algum motivo, nós chamamos a atenção desse senhor, que era dono desse churrasquinho. E ele, pelo jeito, era protestante, ele gritou: olha os idólatras passando aí! E aí, a gente com o texto na mão, né? O irmão voltou. E aí, o irmão, eu era um formando, estava aprendendo, fiquei observando. O irmão, ele chegou para esse senhor, apontou no olho dele e falou: o que eu vou fazer aqui não é para tentar a Deus, mas para mostrar que ela é mãe dele. E ele pegou e enfiou a mão dentro do churrasco, dentro da brasa do churrasco. Caralho! Quando eu vi aquela cena, aquilo me impactou, porque o irmão foi muito corajoso, né? Mas o senhor ficou tão irritado de perceber que o irmão estava com a mão no fogo e não se queimava, que ele puxou a mão do irmão e falou: vai embora daqui, seu louco, vocês são loucos. E ele começou a falar um monte de coisa, o irmão saiu ali tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Fomos embora. Não me deu uma palavra, eu também não perguntei nada. Eu saí chocado com aquilo, né? Então, essas realidades sempre foram importantes para mim. Nas pastorais de rua, como o público que nós trabalhamos é muito complexo, várias vezes eu percebi a proteção de Nossa Senhora diante de situações como, por exemplo, quando eu fui abordado com arma e a pessoa, ela não segunda pessoa, né? Era um rapaz e provavelmente ele estava drogado. Ele chegou com uma arma para mim, para um leigo que estava fazendo pastoral com a gente e um amigo dele. Nós estávamos conversando com um morador de rua e ele chegou com essa arma e falou que ele ia matar a gente ali. Esse leigo estava com uma jaqueta e a jaqueta estava aberta e por baixo da jaqueta tinha uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E o rapaz, quando viu a imagem, ele baixou a arma e falou assim: você é católico? Aí ele falou: sou. Aí ele falou: ah, eu gostei dessa sua imagem. Essa imagem aí na sua camiseta me acalmou. E foi embora. A gente olhou um para o outro, depois de dar aquela respirada, achando que a gente tinha morrido, mas ainda estava no corpo. E falou: Nossa Senhora. Sabe quando você está assim no apuro e você diz: Nossa Senhora. A gente olhou: Nossa Senhora. Sim, e eu não tenho como. Ninguém veio uma camisa que eu estou por baixo, né? Mas eu estava com aquele leigo. Assim, você escapa dessas situações, mas como eu disse, são realidades impactantes, mexem com a gente e percebe a proteção de Nossa Senhora. Mas, como eu disse, cada dom, cada coisa pequena, né, ela acontece nesse mistério da mediação de Nossa Senhora em cada graça, em cada dom. Né? E aí, por último, assim, para eu, né, encerrar com essa coisa mais interessante para as pessoas, eu, quando morava em Curitiba, morei em Curitiba de 2010 a comecei de 2013, se não me engano. Eu comecei a ler a Suma Demoníaca, que é um livro do padre Antônio Fortea, um exorcista espanhol muito conhecido. E o padre Antônio Fortea, ele conta experiências dos exorcismos dele, onde ele afirma que quando o demônio ele se nega, demora muito, né, a sair em nome de Jesus, os exorcistas começam a apelar para Maria Santíssima. E para o demônio é muito pior,
porque Deus é Deus. Então, falar que ele vai expulsar o nome de Jesus, sabe que Jesus é muito mais poderoso, ele é Deus, Deus é Criador, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, é Deus. Mas Nossa Senhora, diante de Deus, Nossa Senhora não é nada. O próprio São Luís Maria expressa isso citando São Bernardo, Santo Agostinho. Nossa Senhora não é nada. Nossa Senhora é menos que um átomo diante de Deus. Mas ela é mãe dele. Ela é a mãe do rei. Ela é a rainha mãe. A mãe está à direita, à destra do rei, né? Para, como diz São Luís, para mediar a situação. Então, você chega ali com a sua maçã para oferecer para o rei, a mãe rainha vem, coloca numa bandeja, adorna, coloca um pano vermelho, ela enche aquele seu presente do afeto dela materno e entrega para o rei. Então, o negócio vai muito melhorado, né? Então, diante do demônio, o demônio, ele teme e treme Nossa Senhora, porque ela é só uma criatura, mas se ela disser saia, ele tem que colocar o rabinho no meio das pernas e se mandar. Então, quando eu li isso, né, eu li essa parte desse livro, né, eu não sei se vocês conhecem, tá? Sim. Eu oriento vocês a lerem. Primeiro façam um bom jejum, uma boa confissão e manda brasa. Todas as noites eu tinha pesadelo. Todas as noites que eu li esse livro eu tinha pesadelo. Pesadelos muito fortes, assim. Por exemplo, de alguém me esfaqueando no peito, alguém me sufocando, eu não conseguia respirar, alguém me afogando, eu não conseguia chamar ninguém, pedir ajuda. Então, esses pesadelos bem terríveis, assim. Mas eu comecei a associar o livro e comecei a pensar, não, isso é porque eu estou lendo esses testemunhos muito fortes e estou dormindo assim. Quando eu li essa parte que ele explica sobre Nossa Senhora, eu estava indo para a Santa Missa, com o meu terço, rezando, e eu encontrei um morador de rua que vinha puxando o papelão e ele falou para mim, que terço bonito, né? E o meu rosário eu carrego desde que eu entrei para a toca, sempre rezei com esse rosário, nunca dei para ninguém, né? Carrego ele comigo para onde eu vou. E ele pediu, eu falei para ele falou, me dá esse terço para mim. E eu disse para ele, olha, esse terço é de Nossa Senhora, eu não posso te dar porque eu rezo para ela, com ele. Se você quiser, amanhã eu passo aqui e te dou outro terço. Ele falou, não, eu quero esse. Eu falei, não, esse eu estou rezando, não posso te dar. Ele falou, não, então eu não quero. E saiu chateado e foi embora. Passou um quarteirão, veio uma outra pessoa, uma pessoa alta, de terno, gravata, com óculos, uma pasta na mão, e saindo de uma empresa, e ele falou para mim, olhou e falou, que terço bonito, me dá esse terço para mim. E eu falei, olha, esse terço não é meu, esse terço é de Nossa Senhora. Se você quiser, amanhã eu passo aqui, a gente marca, eu vou vir para a missa, nesse horário e te dou um terço. Ele falou, não, eu não quero esse terço, eu quero esse aí. Eu falei, esse terço eu não dou. Aí ele disse assim, então, puxou o óculos assim, né, o óculos escuro, olhou para mim e falou, já que você não pode me dar esse terço, me dá a tua alma. E eu olhei para ele, nunca vi aquele homem, não sei quem ele era, falei para ele, olha, minha alma também não me pertence. Mas aí eu já não quis mais dar conversa para ele. Ele colocou o óculos e falou, você sabia que isso ia acontecer, né? E saiu. E eu fui embora, eu não sei do que ele estava falando, aquilo se referia, né? Mas o interessante é que, quando eu cheguei na igreja, que eu fui participar da Santa Missa, começou aquela sensação, né? Eu li essa passagem do livro, me aconteceu isso, né? Isso é tão sugestivo, mas eu ainda com aquela coisa do coração, não, é só uma coincidência, né? Quando terminou a Santa Missa, uma senhora veio, me bateu no ombro, perguntou se eu é um frei. Falei, sim, tudo bem com a senhora? Tudo bem, eu estou com minha filha que não está bem, será que tem como o senhor conversar com ela? E aí eu falei, cadê sua filha? Ela trouxe. E tinha acontecido uma situação interessante com essa menina. A menina estava com o namorado e os amigos num barzinho, foram tirar uma foto e com a foto saiu uma sombra abraçada, mas não tinha ninguém, era só uma sombra, muito visível a sombra, mas o namorado ficou com medo, apagou a foto. No domingo seguinte, eles saíram para um outro barzinho, no final foram tirar a foto e aconteceu a mesma coisa, e aí ele mostrou para ela. E ela ficou com muito medo. A partir disso, a menina me contando ali que ela começou a ter sensações de toques, arrepios, de que tinha alguém junto dela, né? Ela começou a ter vários medos, né? Sentia presenças,
E começou uma perturbação toda na vida dessa criatura. E eu comecei a conversar com ela. Você é católica? Você já foi crismada? Você reza, vai à missa? E ali conversei com ela, orientei ela, né? Ela tinha que se confessar, comungar Jesus, ir à missa aos domingos, e passei para que ela rezasse o exorcismo a São Miguel Arcanjo. E aí falei para ela, olha, eu vou ensinar você uma oração, vou te mandar 2 orações para você rezar. Uma oração que você vai rezar de exorcismo, que é um pequeno exorcismo de uma oração a São Miguel Arcanjo, e uma oração chamada Salve Rainha. Você já deve ter ouvido falar, você vai ter que rezar todo dia. Se daqui a um tempo isso não parar de acontecer, aí você me manda uma mensagem e eu vou te levar num padre para você conversar com o padre exorcista, e ali ele vai te ajudar mais que eu, né? Então, tudo isso me chamou muito a atenção naquele dia, né? Só que passaram alguns anos, passaram uns 2, 3 anos, eu já morava em outra cidade, estava indo para a missa com o meu terço, e encontrei uma pessoa que falou assim, nossa, irmão, quanto tempo, tudo bem com você? Você continua rezando com esse terço? Você ainda não deu esse terço? Aí eu falei para ele, você me conhece de onde? Ele falou, nós nos encontramos em Curitiba. Eu falei, olha, nunca vi você, e saí andando. Porque eu não queria dar muita trela para essas coisas, né? Então, nessas situações, nós percebemos o quanto que é importante a presença de Nossa Senhora como nossa advogada, como nossa medianeira, protetora, auxiliadora, porque senão a gente vai passar por muitas situações sem nos segurarmos firmes, né? Nas mãos de Maria Santíssima. Fiquei até sem ter o que falar, viu? Caraca. Deus é mais. E por quê? Né? Já que você está aí com medo de falar, eu vou falar aqui só, então, que uma última passagem de São Luís, onde ele fala, né? Por que Nossa Senhora é tão poderosa? Por que realmente eu preciso me inclinar a Nossa Senhora? Olha, gente, amar Nossa Senhora não é uma questão de querer. É que o próprio Deus chegou para ela e falou, Ave Maria, cheia de graça. Através do anjo Gabriel, foi Deus quem falou isso. Não foi eu que inventei isso, não sou eu que faço isso, né? Uma vez eu numa pastoral de rua, rezando o terço, um casalzinho de jovens me chamou e perguntou para mim, você fica aí rezando nessas continhas? Aí eu falei, que continha? Essas aí que você está na mão? Eu falei, rezo. Ele falou, você fica repetindo essa oração aí? Eu falei, que oração? Essa oração que vocês ficam repetindo. Eu falei, não sei o que você está falando dessa repetição, não. Aí ele falou, disse assim, Ave Maria. Eu falei, rezo Ave Maria. Aí ele falou assim, eu falei, se até você falou Ave Maria, por que eu não vou falar? Aí ele falou, você fica repetindo? Eu falei, não, eu nunca repeti. Ele falou, então como é que você reza? Eu falei, eu rezo Ave Maria, cheio de graça, quando eu termino, rezo de novo. Ele falou, então você repete. Eu falei, não. Quem é essa menina? Ele falou, essa menina é minha namorada. Aí perguntei para a menina, ele já falou para você que ele te ama? Ela disse, já. Quantas vezes? Muitas vezes, ela disse. Falei, e quando ele fala como se ele estivesse repetindo, eu te amo, eu te amo, eu te amo? Não. Então, quem ama nunca repete. O eu te amo é sempre novo, então a Ave Maria é sempre nova, cada dezena. Pode ser cansativo como for. Você pode inventar qualquer coisa, o rosário vai ser sempre cansativo, pesado, essa repetição, mas é uma repetição do eu te amo. E essa repetição é sempre nova, é sempre um eu te amo novo. Então, não tem como você não amar Nossa Senhora. Por que ela é tão poderosa? Porque foi ele que disse, Ave Maria cheia de graça, né? São Gabriel, gente, isso é muito interessante, São Gabriel, ele ficou impactado quando ele viu Nossa Senhora. São Gabriel, ele foi mandado para anunciar a encarnação do Verbo a Maria Santíssima, mas ele não conhecia Nossa Senhora, ele não é onisciente, não é Deus. Ele foi como mensageiro. Quando ele chegou lá, ele foi para dizer, olha, mulher, você vai ser mãe do Filho de Deus. E Nossa Senhora dizia assim, não. Quando ele chegou, ele ficou impactado, porque São Gabriel encontrou uma mulher, uma criatura humana, ele é criatura, mas é anjo, perfeitíssimo, é espírito, puro espírito. Ele encontrou um ser humano que amava Deus mais que ele. Ele ficou
impressionado com isso. Como é que pode essa mulher? E por isso que ele chega exaltando. Ave Maria, cheia de graça. Você é toda dentro de Deus, né? Toda plena. Então, São Luís fala aqui que tudo que convém a Deus pela natureza, o poder de Deus, a beleza de Deus, a sabedoria de Deus, né? A sua onipotência, onisciência, onipresença, que é natural, porque ele é Deus, convém a Maria pela graça, né? São João Damasceno que fala isso, e São Luís Maria Grignion de Montfort cita no número 74 do tratado. Pois que ambos têm a mesma vontade e o mesmo poder, têm também os mesmos súditos, servos e escravos, né? Então, se Jesus nasceu de Maria Santíssima e o seu povo é o seu corpo, não tem como a cabeça da igreja, que é Jesus, nascer de Maria Santíssima e o corpo não nascer. Então, quem quer ser filho de Deus precisa nascer dela. Precisa dela. Nunca eu vi uma criança nascer a cabeça de uma mãe e o corpo de outra. Então, assim, quem não quer Maria como mãe, não tem Deus por pai, e aí tudo está perdido, né? Irmão, a gente já está aí já chegando no finalzinho do nosso horário, mas eu queria pedir para o senhor, assim, né, para aqueles que querem viver a devoção à Nossa Senhora, que querem viver com profundidade, com verdade, né? Rapidamente, o senhor poderia nos falar como, né, como viver essa devoção mesmo à Virgem Maria? Olha, eu assim, de primeiro relance, eu orientaria todo mundo que ainda não leu o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, lê-se. E a partir daí, fazer esse propósito de rezar o Santo Terço todos os dias. Nesse mês mariano, quem já reza, eu proporia que rezasse mais um, ou mais uma dezena, ou como diz São Luís, mesmo que seja uma única Ave Maria, rezada com toda a intensidade do seu amor, vale mais que 1000 rosários. Então, assim, praticar, não é isso que você vai aprender no tratado como amor, porque o Tratado da Verdadeira Devoção, ele é um compêndio, né, dos escritos dos santos padres, do próprio Evangelho. São Luís é o apóstolo de Nossa Senhora. Então, o tratado nunca foi tão necessário para a devoção a Nossa Senhora como nesses tempos. Eu orientaria primeiro isso, e isso conduziria a outros amores. Eu poderia indicar outras leituras, como a leitura do Beato Alano de La Roche, as histórias dele com Nossa Senhora, o próprio livro de São Luís sobre o Rosário, né, as maravilhas do Santo Rosário, os documentos da Igreja sobre Nossa Senhora, os textos sagrados da Escritura que falam dela, mas eu indicaria começar pelo tratado. Muito bom, irmão, muito bom mesmo. Infelizmente, a gente chegou ao fim, né, Homero? Já estamos aí no horário. Sempre quando o negócio é bom, passa Passa rápido. rápido, né? Nossa, Muito passou muito bom. rápido. Então, irmão, a Assim, gente agora... Pode falar, Homero. não, eu ia agradecer, né, a você ter aceitado a estar conosco essa noite. Para mim, algo que sempre fica assim muito marcado desde quando eu te conheci como pessoal aqui, né, é a alegria, né? E esses dias eu até comentava com a Larissa, minha esposa, que ela comentava sobre alguns consagrados que ela conheceu, algumas irmãs e tal, e era justamente nesse sentido, de ver a alegria, né? E é muito perceptível, não só pelas suas palavras, mas no seu olhar, a verdade de tudo que você trouxe para a gente aqui, né? O amor pela consagração que fez, né? O amor pela vocação, né? E eu tenho certeza, para mim foi uma noite muito importante, eu tenho certeza que para todos que acompanharam, para todos que vão ver depois também, vai ser algo muito importante, né? E desde já eu quero te agradecer, né? Peço que venha mais vezes. Quando vier a Brasília, como comentou que vem no meio do ano, venha nos fazer uma visita, né? Muito bem-vindo. A casa De está novo. aberta, é muito bem-vindo, né? Para poder estar conosco, para poder rezar com a gente. E peço também que reze por nós, né? Em especial pelo nosso fundador, né? Coloque sempre em suas orações para que a gente consiga continuar com o trabalho missionário aqui em Brasília, né? Para poder sempre
as dificuldades que a gente enfrenta e vai enfrentar, a gente sabe que isso não vai acabar, mas que a gente possa passar sempre com alegria, né? Que a gente vê em vocês ao partilhar, né? Ao falar do amor de Deus, ao falar da vocação, né? Ao falar dos irmãos de rua, né? Então, assim, estou muito feliz, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço vocês. A alegria faz parte da nossa vida porque nós vivemos e moramos com Jesus, né? Comungamos Jesus todo dia. Eu lembro que uma vez um dos nossos cofundadores, o irmão Fratello, estava numa entrevista e a repórter perguntou para ele: irmão, por que vocês são tão alegres? A alegria é uma das identidades da Toca. E ele falou: olha, eu adoro Jesus e comungo Jesus todo dia, então só podia ser muito alegre, né? Então, essa é consequência disso. Eu me alegro muito por poder estar com vocês nessa noite, por ter sido convidado, agradeço. Se Deus quiser, tiver a oportunidade, vou aí vê-los sim. Estarão nas minhas orações, peço que vocês também rezem por mim e pela minha vocação. Sim. Às vezes, quando as pessoas veem o nosso testemunho e falam assim: nossa, irmão, você já nasceu com esse hábito aí, com essa tonsura. Gente, não é fácil, nós passamos muita dificuldade. E como dizia Madre Teresa de Calcutá, por trás de um sorriso, sempre tem grandes dores, grandes cruzes. Então, rezem pela gente também, pela Toca, por mim, pela minha vocação, que no altar de Deus a gente se fortalece, uns rezando pelos outros, tá bom? Com certeza. Amém. Com certeza mesmo. Vamos então fazer a oração da Escola de Fidelidade? Vamos. O senhor pode começar, irmão. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para conhecer as mãos, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante a minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e a viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade na Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Por hoje é só. Obrigada, irmão, mais uma vez. Foi uma grande alegria poder ouvir seu testemunho. E semana que vem a gente tem podcast de novo. E a gente conta com todos vocês. E se estiver tranquilo, irmão, apareça aí para poder assistir. Sempre tem um convidado legal, sempre é uma experiência nova, é sempre uma partilha nova. Então, vale sempre a pena estar conosco aqui. Obrigada a todos que nos assistiram hoje. Então, semana que vem a gente se encontra aqui, nesse mesmo dia, segunda-feira, e no mesmo horário. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Com Deus. Até mais. Até mais.